Bem com vocês? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Quem ficou para apresentar hoje? A Eliane, Eliane, você está aí? Você lembra quem ficou? Quais são os grupos que ficaram para a apresentação de hoje? Ser único modelo do vestido dela. Ninguém copiar o modelo do vestido da minha mãe. Oi, pessoal, boa noite. Eliane, tá aí? Não sei. Acho que não, né? Tem alguém que não apresentou na semana passada a atividade e gostaria de apresentar hoje? Todo mundo que está conectado hoje já apresentou, então? Sei. A Ana Clara tinha falado que ia enviar, parece, para a Eliane. Uhum. Veja Acho isso. que ela não parece que ela não tem som. Se organizar aí, se tem alguém que queira apresentar hoje, senão eu vou dar sequência à aula, tá? Lembrando que quem faz seminário amanhã tem apresentação de trabalho, tá? Só para... não tem nada a ver com a disciplina de hoje, né? Mas só para um alerta aí, que como tem muitos dessa turma que fazem a disciplina de amanhã, só para lembrá-los, tá? Enquanto vocês veem aí, se tem alguém que queira apresentar, eu já vou abrindo, então, a aula aqui, tá? Para a gente dar sequência. Oi, gente, minha conexão não estava boa, tive que sair. Na verdade, estava resolvendo BO. O que foi falado, já que o pessoal está perguntando do dia de trabalho, que trabalho? Não, é porque nem todo mundo conseguiu apresentar, né, na quinta. Aí eu queria ver se alguém quer apresentar hoje. É de seminário, a de hoje a gente vai apresentar Na verdade, não é apresentação, né? É aquele perguntas e respostas. Isso mesmo. Vocês estão com dificuldade? Como que vocês estão? Hein? Que o pessoal estava perguntando agora, eu acho que era mais... tem uma questão, professora, que o pessoal estava com dúvida. Deixa eu ver aqui, só um minuto, peraí. É muito BO num momento só, menino, só glória. Peraí. Cadê? Aqui, ó. Aqui você diz na pergunta... Aqui. Na 3, descreva como deve ser realizada a avaliação pupilar e a verificação dos principais perímetros de um neonato. Uhum. Na literatura, gente, eu achei falando sobre a pupila e tal, e o pessoal ficou em dúvida se você queria saber sobre o teste do olhinho ou sobre a pupila em si. Não, só a avaliação da pupila mesmo. O teste do pezinho.
Ô, pezinho, a do olhinho. Pupila, não, só o teste da pupila, né? Então, lembrando que eles têm uma fotossensibilidade, né? E como que eu avalio a pupila? Então, eu tenho que lembrar do estado de midríase, miose, né? De isocoria, anisocoria e fotorreação. Então, eu estava pedindo essas avaliações, tá? Tá. Porque, assim, a literatura que eu achei, que era sobre o RN pré-termo, essas coisas, o tamanho da pupila e tal, nas semanas. Eu acho que era só isso. A 6 e a 7 parece que são iguais. O pessoal estava falando. E a BNT é só na 10 que você quer, né? Assim, gente, vocês estão na faculdade, né? Uma coisa que eu já mencionei antes, né? Tem que ter BNT em tudo que vocês entregam, né? Lembrando, tomar esse cuidado, tá? Eu tô só tentando abrir aqui uma aula. Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir para eu compartilhar a tela com vocês. Só um minutinho. Mais alguma dúvida, Eliane? Bom, o que foi passado para mim eram essas. Tá. Tá bom. Então, mais alguma coisa? Não. Alguém quer falar alguma coisa? Colocar alguma coisa? Que eu vou começar aqui a aula, tá? Só tô tentando abrir aqui um PowerPoint, que deu um probleminha aqui. Esperar mais um pouquinho, se entra mais alguém, eu vou começar, tá? Só abrindo uma tela aqui. Então, pessoal, vamos lá. Dentro de pediatria, eu falei um pouquinho de cálculo de medicamentos, tá? Mas eu vou fazer mais uma revisão com relação a cálculos, tá? Eu tinha falado um pouquinho sobre a administração medicamentosa, todas as vias de administração, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o cálculo em si de medicamentos, tá? Essa turma quase toda teve aula comigo já em semiotécnicas, né? E em semiotécnicas, nós chegamos a falar um pouquinho sobre cálculo de medicamentos. Eu não lembro se vocês se recordam, mas eu dei uma lista grande de exercícios para vocês até exercitarem mesmo essa questão, tá? Eu vou disponibilizar essa mesma lista, que ela tem muitas questões de pediatria para vocês exercitarem também hoje no final da aula, tá? Mas antes eu vou fazer uma breve revisão aí, tá? Essa lista que eu vou deixar de exercícios, ela não é para entregar, tá? Ela é somente para vocês exercitarem mesmo um pouquinho de cálculo de medicamentos, tá? Então, a gente vai começar um pouquinho sobre o gotejamento do soro,
tá? Todos estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, nós temos que lembrar, tá, que a gente tem fórmulas diferentes para diferentes situações em gotejamento de soro. Então, a gente tem a fórmula para horas e a fórmula para minutos, tá? Então, eu vou começar com a fórmula, tá? Para hora cheia. Então, a gente tem aqui a primeira fórmula, que é gotas por minuto é igual ao volume sobre o tempo vezes 3, tá? Isso para gotas. Para microgotas, eu tenho microgotas por minuto é igual ao volume sobre o tempo, tá? Então, eu sempre vou utilizar para cálculo de gotejamento em hora cheia. Então, lembrando, né, que a gente tem que considerar a infusão venosa, tá? Como algo que deve ser feito com muito critério. Ana, sim. Tá? Então, lembrando, gente, que a gente deve ser criterioso. Se eu faço uma infusão muito rápida no paciente, eu posso gerar aí um edema agudo de pulmão, tá? Lembrando que o nosso pulmão é como se fosse uma esponjinha, né? Então, vamos pegar aquela esponja nossa lá da cozinha, eu sempre dou esse exemplo. Se eu umidifico aquela esponja, o que acontece com aquela esponja? Ela vai ficar úmida e vai ficar pesada. Por quê? Porque ela retém todo o líquido que a gente infundiu nela, né? A mesma coisa é o nosso pulmão, tá? O que acontece com o nosso pulmão? Se eu faço muita infusão de líquidos, aquele pulmão, ele absorve todo aquele líquido, tá? Então, o pulmão fica pesado. Aquele paciente pode ter, inclusive, dificuldade para respirar. Lembrando que um paciente internado, hospitalizado na UTI, na unidade de terapia intensiva, muitas vezes quando a gente quer proceder à extubação, né, tirar o tubo, a cânula orotraqueal desse paciente, o que a gente dá para esse paciente geralmente? A gente faz um diurético, faz um Lasix, né, uma furosemida, para quê? Para tornar aquele pulmão um pouquinho mais leve, facilitando assim a extubação. Tá? Então, a gente tem que proceder à infusão venosa de maneira criteriosa, com muito cuidado, respeitando a prescrição médica, tá? Então, é por isso que a gente deve fazer o gotejamento por minuto. Não dá para simplesmente colocar um soro e deixá-lo correr sem nenhuma cálculo de gotejamento, tá? Então, como proceder? Então, depois que eu realizei o cálculo, eu vou com um relógio e eu vou fazendo a contagem de gotas por minuto. E lembrando, gente, que esse gotejamento, essa contagem, ela deve ser feita no minuto cheio, tá? Não dá para contar 15 segundos e deixar lá correr, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma prescrição, tá? De um soro glicosado a 5%, 500 ml de 8 em 8 horas. Como proceder? Então, como que eu vou correr, tá? Como eu vou proceder aí esse gotejamento, tá? Em horas, tá? Manda mensagem aqui. Que daqui a pouco eu ligo para ela. Então, gotas por minuto é igual a 500 ml, tá? Eu tenho 8 horas vezes 3. Então, vamos lá. Gotas por minuto é igual ao volume, que são 500 ml, sobre o tempo, que são 8 horas vezes 24, que dá 20,83. Aproximadamente, então, eu tenho 21 gotas por minuto, tá? Então, como que eu vou proceder? Eu sei que para eu infundir 500 ml a cada 8 horas, eu tenho que colocar aí essa infusão, proceder isso para a contagem infundindo 21 gotas por minuto, tá?
E aí, como que eu faço quando é em microgotas? Então, lembrando, partindo do primeiro princípio, que uma gota tem 3 microgotas. Então, seria isso aqui, ó, 21 vezes 3, tá? Praticamente. Então, eu tenho 500 ml de 8 em 8 horas, tá? Que eu vou precisar infundir aí em microgotas. Então, microgotas por minuto é igual o volume sobre o tempo. Então, 500 dividido por 8, que dá 62,5. E aí eu posso colocar aqui, arredondar, né? Então, até 5 eu arredondo para menos. Então, eu tenho uma infusão aí de 62 gotas, microgotas, desculpa, por minuto. Tá? Ficou claro, pessoal? Pessoal, estão aí Sim. me ouvindo? Sim, ficou sim, Karen. Sim. Então tá bom. Agora vamos fazer o mesmo gotejamento de soro, só que aqui eu não tenho mais a informação em horas. Eu tenho a informação em minutos, tá? Então eu vou proceder de que jeito? Utilizando outra fórmula. Qual a fórmula que eu vou utilizar? Então a primeira fórmula tá para gotas. Então eu tenho gotas por minuto é igual volume. Qual é o volume que eu tenho para infundir? Vezes 20 sobre o tempo, tá? Então, vamos lá. E em microgotas, eu vou ter microgotas por minuto é igual volume vezes 60 sobre o tempo. Então, se, por exemplo, eu tenho 1 hora, mas eu quero colocar nessa fórmula, essa é a única forma que eu consegui lembrar ali na hora de realizar o cálculo. Eu coloco aqui, ó, ao invés de 1 hora, eu coloco 60 minutos, tá? E aí, lembrando que eu tenho meia hora, 30 minutos, tá? 1h30, eu tenho 90 minutos. 2 horas, 120 minutos. Então, é assim que eu devo proceder, tá? Vamos para um exemplo aí mais claro. Então, está prescrito um soro fisiológico, 500 ml para correr em 2h30, tá? Como proceder em gotas, tá? Então, eu tenho aí, eu sei que 2h30 é igual a 150 minutos, certo? 60 mais 60, 120 mais 30, 150. Então, gotas por minuto é igual a 500, que é o volume que eu tenho aqui, vezes 20 sobre 150, que são as 2h30 ali. Então, gotas por minuto é igual a 10.000 dividido por 150, que dá uma dízima cartesiana aí, né? Então, 66,6666. E aí eu arredondo para 67 gotas por minuto, tá? E aí, em microgotas, como eu vou proceder? Então, eu vou colocar lá 500, daí aqui, como é microgotas, ao invés de 20, eu tenho 60, tá? Então, 500 vezes 60 dividido por 150, que é igual a 30.000 dividido por 150. Então, eu tenho um total redondinho aqui de 200 microgotas por minuto, tá? Entenderam? Ficou claro? Sim. Tá? E agora vamos para a diluição de medicamentos, tá? Eu tenho aqui um frasco ampola de Keflin. Keflin é a cefalotina sódica, tá? É um antibiótico. Como que eu faço a conta do Keflin? Essa conta, gente, é puramente regra de 3. Regra de 3 é uma coisa básica, mas que a gente tem que saber, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um frasco ampola de Keflin de 1 grama, foi prescrito 600 miligramas. Devemos diluir em 5 ml de água destilada. Quanto devemos aspirar? Então, vamos pensar. O conteúdo total é 1 grama. 1 grama é igual a 1.000 miligramas, tá? Eu tenho em 5 ml de água destilada. Lembrando que o Keflin, ele não tem precipitação, tá? Então, 1.000 miligramas em 5 ml, 600 miligramas em X. Oi? Ah, voltou. Tá? Nada, não. Então, vamos lá. 1.000 miligramas em 5 ml, 600 miligramas em X. Então, 1.000 vezes X
é igual a 600 vezes 5. 1000x é igual a 600 vezes 5. 1000x é igual a 3.000, que 625 dá... 600 vezes 5, desculpa, dá 3.000. X igual a 3.000 dividido por 1.000, então x igual a 3 ml. Então, eu sei que para eu administrar 600 miligramas daquela medicação que foi diluída em 5 ml, eu vou aspirar quanto? Eu vou aspirar somente 3 ml, tá? Lembrando que essa cefalotina sódica, esse Keflin, ele pode ser administrado, tá? Intramuscular, aqui, ó, tá escrito uso injetável, tá? Ou endovenoso. Então, muitas vezes, quando ele é para ser feito endovenoso, tá? Além desses 3 ml, a gente redilui. Então, a gente pode colocar em mais 50 ml de água destilada, tá? Para correr aí no paciente mais devagar. Ou fazer os 3 ml intramuscular, aí no glúteo, na ventroglútea, tá? Onde quer que seja. Aí agora, eu vou pegar outra medicação, que é a ceftriaxona sódica. Lá em cima, eu falei de quem? Da cefalotina sódica, né, aqui. E agora eu tenho outro antibiótico, que é a ceftriaxona sódica. Foi prescrito administrar 50 miligramas de ceftriaxona intramuscular, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a apresentação dela na caixinha intramuscular. Temos frascos de 1 grama, acompanhado do diluente de 3,5. Então, aqui, a própria caixinha já fala, né? 1 grama é igual a 1.000 miligramas. Então, 1.000 miligramas eu vou diluir em 3,5 ml, tá? E ele pediu aí, né, na prescrição médica, para administrar 50 miligramas. Então, 50 miligramas eu não sei quanto que é, X. Aí eu venho aqui e cruzo. 1.000 miligramas vezes X é igual a 50 vezes 3,5. 1.000 miligramas Oi? 1.000x é igual a 175. 175 dividido por 1.000 dá 0,17, tá? Gente, aqui eu consigo aspirar, tá? O 0,17 numa seringuinha de 1, tá? Não preciso arredondar igual eu fiz aqui do lado, tá? Tá errado aqui, tá? Então, eu consigo administrar. Eu vou aspirar 0,17 ml em uma seringuinha de... Tá? Simples, simples, simples. Agora, eu vou falar um pouquinho da penicilina cristalina, tá? Que é uma medicação que muitas pessoas têm aí uma certa dúvida, tá? Então, vamos lembrar que na penicilina cristalina eu tenho a liberação de cristais. Isso a gente já até conversou ano passado, né? Então, eu sei que quando ela vem na apresentação de 5 milhões de unidade, eu tenho a precipitação, a liberação de 2 ml de cristais. Quando ela vem na apresentação de 10 milhões de unidades internacionais, eu tenho o dobro de precipitação, que é o dobro de medicação. Então, eu tenho 4 ml de cristais, tá? O que é importante eu saber? Que na apresentação de 5 milhões, para eu ter 10 ml da solução, eu vou, como tem uma precipitação de 2 ml, adicionar somente 8 ml de água. E aí eu tenho um total de 10 ml de solução. Na apresentação de 10 milhões de unidades, eu vou adicionar 6 ml de água destilada, para eu ter 10 ml da solução. Então, gente, isso aqui, ó, essa diluição, ela não interfere no cálculo de medicamento. Ela interfere no preparo da medicação. Então, eu sei que na de 5 milhões eu tenho uma precipitação de 2 ml. Então, eu vou adicionar 8 ml de água destilada para eu ter 10 ml da solução total. Na de 10 milhões, ela precipita o dobro, que são 4 ml. Então, eu vou adicionar 6 ml de água destilada para eu ter um total final de 10 ml de solução.
tá? Então, aqui foi prescrito, tá? Um exemplo, para deixar isso aqui mais claro. Para o horário das 14, temos prescrito penicilina cristalina, tá? 1.200.000 unidades internacionais, tá? Então, qual é a prescrição? Quantos mililitros deverão ser administrados, tá? E aí eu tenho o quê? O que eu tenho nessa unidade? Eu tenho a apresentação de 5 milhões de unidades. Então, eu sei que precipita 2 ml. Então, eu vou utilizar 8 ml de água destilada. Para meu conteúdo total ser de 10 ml. Então, a conta é fácil, tá? 5 milhões de unidades internacionais eu tenho em 10 ml. Eu preciso de 1.200.000 em X. Então, vamos lá cruzar. 5 milhões vezes X é igual a 1.200.000 vezes 10. Então, eu tenho 12, tá? Dividido, 12 milhões dividido por 5 mil. Eu posso cortar aqui esses zeros. Vai ficar 12 dividido por 5, que dá 2,4 ml. Então, quanto que eu vou administrar para esse paciente de solução? Somente aqui os 2,4 ml de solução, tá? Agora, a gente vai pegar outro exemplo, tá? Então, agora eu vou utilizar um frasco de 10 milhões, tá? Lembrando que esse fica mais fácil ainda, tá? Então, eu sei que a cada ml eu tenho 1 milhão de unidades. É mais tranquilo, né? Então, vamos lá. Então, foi prescrito 4.800.000 de unidades internacionais de penicilina cristalina. Mas na unidade, nós só temos a penicilina cristalina de 10 milhões. Como proceder? Então, nesse caso, como são 10 milhões, eu sei que eu tenho a precipitação de 4 ml, tá? Em água destilada, eu vou adicionar somente 6 ml de diluente de água destilada. Então, fica claro aqui. Então, eu tenho 10 milhões em 10 ml, eu preciso de 4.800.000 em X. Aí fica claro, né? Então, 10 milhões vezes X é igual a 4.800.000 vezes 10, tá? Então, eu tenho 48 milhões dividido por 10 milhões, que é 4,8. Quando eu tiver, gente, a apresentação de 10 milhões, é a conta mais fácil de fazer, porque eu sei que eu tenho 10 milhões em 10 ml. Então, a cada 1 ml, eu tenho 1 milhão. E se eu pedir 4.800.000, eu tenho o quê? Que administrar somente 4,8 ml. Certo? Alguém tem alguma dúvida, gente? Entenderam essa parte, pessoal? Sim, professora, entendi. Tá, deixa eu só ver se tem alguém pedindo para entrar aqui. Não. Ninguém pedindo aqui. Então, vamos continuar, tá? E ainda em diluição de medicamentos. Vou falar um pouquinho da vancomicina, tá? Que é uma medicação que a gente costuma fazer muito dentro do ambiente hospitalar, tá? E às vezes até em saúde coletiva em alguns casos, tá? Então, foi prescrito 215 miligramas de vancomicina. Sabemos que nós temos frascos de 1 grama. Então, é a mesma conta daquela outra, tá? Eu vou usar um diluente nessa vanco de 10 ml. Então, em 1 grama, eu sei que eu tenho 1.000 miligramas. Vou diluir em 10 ml. Então, 1.000 miligramas em 10 ml. A vancomicina não precipita, ela é bem tranquila de fazer, tá? E aí, então, 1.000 miligramas em 10 ml, eu preciso de 215 miligramas em X. Então, 1.000 vezes X é igual a 215 vezes 10. 1.000x é igual a 215 vezes 10. Então, 1.000 é igual a 1.000x é igual a 2.150 dividido por 1.000, que dá 2
0,15 ml, tá? E aí eu vou avaliar. Vancomicina é feita muito em pediatria, tá? Então a gente pega, aspira com a seringuinha de 2 vezes e depois mais 0,15. Joga na bureta, tá? E na bureta a gente coloca geralmente 20 ml de solução fisiológica, tá? Ou de água destilada, conforme diluição prescrita. E a gente só adiciona esses 2,15 lá, tá? Lembrando que a vancomicina, ela se infiltrada, ela pode causar lesões importantes na pele aí da criança, tá? Então, por isso que a gente dilui, depois a gente redilui para infundir. E lembrando que a gente tem que ter o cuidado, tá? De ter uma rede venosa bem calibrosa e pérvia para a infusão da vanco, tá? E aí, lembrando, né, gente, que a gente tem drogas irritantes e drogas necrosantes, tá? As drogas necrosantes ou vesicantes, desculpa, tá? Então, as drogas irritantes, elas podem causar irritação à pele quando infiltrada, tá? Então, uma hiperemia, né, um rubor, um calor no local, tá? Já as vesicantes, elas podem causar necrose da pele caso haja infiltração. Então, lembrando que sempre quando for uma droga ou irritante ou vesicante, ou uma droga oleosa, como, por exemplo, os anticoncepcionais, tá? Algumas vitaminas, a gente tem que garantir aí uma rede venosa de bom calibre, tá? E bem pérvia. E aí, lembrando, né, que como eu deixo essa rede venosa pérvia, fazendo a permeabilização com solução fisiológica a cada 6 horas, pelo menos. Na criança, a gente faz isso a cada 3 ou 2 horas, tá? Lavar, né? Infundir aí 10 ml de solução fisiológica. Para quê? Para manter essa via venosa pérvia, tá? Então, aqui eu tenho uma outra continha, tá? Então, foi prescrita a amicacina, 95 miligramas, tá? Temos ampolas de amicacina com 100 miligramas em 2 ml. Gente, essa é a primeira continha. Eu sei que a cada 2 ml eu tenho 100 miligramas. Foi prescrito 95 miligramas. Então, já façam essa primeira continha aqui, tá? A solução deverá correr em 30 minutos. Dilui a dose certa em 20 ml de solução. Qual deverá ser o número do gotejamento? Então, aqui eu tenho a diluição, eu tenho a conta de quanto de gotejamento eu tenho que fazer, tá? Então, vamos fazer. Então, eu sei que tem 100 miligramas em 2 ml, certo? E eu preciso de 95 miligramas. Então, 100 vezes x é igual a 95 vezes 2. 100x é igual a 190. 190 dividido por 100 é igual a 1,9. E aqui eu preciso diluir essa dose em 20 ml de solução fisiológica. Então, eu aspiro aquele 1,9 da minha conta, adiciono 20 ml de soro, igual a 21,9. Não arredondo nada até aqui, tá bom? Aí eu vou pegar número de gotas por minuto é igual ao volume, que é 21,9, vezes 20 dividido por 30, que dá 14,6 gotas por minuto, tá? Se fossem microgotas, eu teria outro valor aí, tá? Então, eu arredondo aqui para 15 gotas por minuto, tá? Porque 14,6 gotas é impossível, tá? Então, eu vou administrar 21,9, que é aquele 1,9 daqui, mais 20 ml de solução, em 15 gotas por minuto. Certo? Agora, eu vou contar um caso que eu já até conversei com vocês, eu acho, uma vez, mas é um caso bem interessante, tá? Aqui eu tenho o prontuário da paciente Maria Helena Santos, de 69 anos, do leito 305A, tá?
E aí, no 15 de janeiro de 2015, às 10 horas, a cliente deu entrada na UTI adulto procedente do pronto atendimento local, em maca, acompanhada pela enfermeira Loana e doutora Ana Lúcia. A filha refere que a mãe é portadora de diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica há 20 anos. Nega etilismo, tabagismo, alergias medicamentosas e alimentares e outras comorbidades. Faz uso de Daonil 5 mg e omeprazol pela manhã. AS e Lasix antes do almoço, Ancoron e Capotem às 14 horas. Marevan às 18 e Diazepam às 22 horas. Faz 3 refeições ao dia, em pequena quantidade, ingerindo leite com achocolatado, pão, biscoito de polvilho, macarrão, farinha de mandioca, arroz e feijão. Está fazendo tratamento para insônia há 3 meses, porém não consegue dormir devido a cansaço e dor no peito. Aí apresenta-se consciente, desorientada quanto tempo e espaço, pupilas anisocóricas com reação lentificada à luz, desvio de rima direita, hipocorada 2/4 mais, afasia e disfagia, hemiparesia direita, ausculta pulmonar, roncos e estertores crepitantes presentes em ambos hemitórax. Acesso venoso periférico e membro superior direito, infundido soro glicosado 5%. Abdômen globoso, tenso e doloroso, a palpação profunda. Ruídos hidroaéreos presentes, uso de fraldas, dermatite de contato em região perianal, úlcera por pressão, né, lesão por pressão em região sacro-ocluída com gases e fita adesiva, com presença de grande quantidade de secreção esverdeada. Lesão em hálux direito e calcâneo esquerdo, ambos ocluídos por algodão e fita adesiva, com presença de média quantidade de secreção esverdeada com odor fétido. Perfusão tissular e turgor diminuídos, monitorizada em monitor multiparâmetros, seguem cuidados intensivos. Uma PA de 170 por 99 milímetros de mercúrio, 128 batimentos por minuto, 39,5 graus Celsius, respiração de 39 respirações por minuto e uma saturação de 89% de O2, tá? E aí eu tenho a assinatura da enfermeira Joana, tá? É isso, a gente levar esse caso em consideração, pensando primeiramente lá nas medicações que ela toma, tá? Agora eu preciso da participação de vocês, gente. Então, ela toma, tá? De medicação aí. Daonil, que é antiglicemiante, omeprazol, protetor gástrico, AS, anticoagulante, Lasix, é um diurético, Ancoron e Capotem, tá? O Ancoron é um digitálico, né? Ele ajuda a manter aí uma frequência cardíaca mais rítmica, tá? O Capotem, um antihipertensivo, o Marevan, um outro anticoagulante, o Diazepam é um benzodiazepínico, tá? Ele vai ajudar aí no sono, tá? E quando a gente avalia essa alimentação da paciente, é uma alimentação super rica em carboidrato, em açúcar, né? Considerando que ela é uma paciente hipertensa e diabética, isso não é legal. E ela relata muita insônia e dor no peito, certo? Então, a gente vê aí uma paciente aí um tanto desregrada, né? Quanto à alimentação, faz uso de muitas medicações, e no exame físico a gente aí tem sinais de um AVC, provavelmente. Então, ela é hemiparética, ela tem as pupilas anisocóricas, tá? Ela tem desvio de rima, tem afasia, disfagia, então ela tem dificuldade de falar e deglutir. Então, aí a gente tem que ter um cuidado especial com essa paciente, tá? Então, considerando aí tudo que vocês têm de conhecimento, certo? O que vocês sugerem aí de tratamento para essa paciente
né? O que vocês identificam como diagnóstico de enfermagem? Qual seria a prescrição de vocês para essa paciente, tá? Vamos participar, pessoal. O que vocês consideram aí com relação a essa paciente? Hein, pessoal? Vamos lá? O que vocês identificam aí com relação a essa paciente? De prescrição de enfermagem? O que vocês sugerem com relação a essa paciente? Olha, eu acho assim que de começar pela alimentação, que é totalmente inadequada, né? Uma paciente que é hipertensa, que é diabética, você vê que ela não tem uma alimentação assim, uma alimentação extremamente pobre, que não tem nutrientes que lhe ofereçam, né, uma noite, uma boa, bem dormida, né? Porque na verdade assim, o diazepam, ele vai ajudar, ele vai auxiliar no sono. Porém, a alimentação, a gente sabe que também é de grande importância para a gente ter um bom sono, né? E assim, a gente vê que apesar dela tomar um antiarrítmico, ele não está sendo eficiente para ela. O Capotem também não está sendo adequado para a pressão, porque ela, mesmo tomando um antihipertensivo, ela continua com a pressão com os níveis além do esperado, né? E assim, sinais de que está tendo um AVC, né? Ou que teve já um AVC, ou que está tendo. E aí você pega uma paciente que provavelmente é acamada já, né? Que ela é cheia de lesões por pressão, né? Então ela provavelmente tem outras comorbidades já instaladas também, né, Silvilene? Exatamente, até mesmo porque assim, como é uma paciente que já é acamada e que você vê que ela tem várias lesões, né, decorrentes disso, de viver acamada. Então, assim, se de fato ela está recebendo um cuidado adequado, porque a gente sabe a importância da enfermagem num paciente acamado, a gente sabe de relatos de pacientes que ficam às vezes um ano acamado e ele sequer apresenta uma lesão de pele. Então, assim, a gente sabe que é falta de cuidado nosso, né, da enfermagem. E que também, a gente sabe que também essas lesões são decorrentes da má alimentação, por ela ser uma paciente diabética, a gente sabe também disso, né? Porque uma paciente diabética que desenvolve uma lesão, ela vai ter mais dificuldades em recuperar essa pele, né? O que mais? Alguém quer considerar alguma coisa? Mais alguém, gente? Então é isso, tá? Avaliar o paciente como um todo. Lembrar que eu tenho uma paciente que ela é diabética, ela é hipertensa, ela é idosa, tá? Ela requer cuidados especiais. E aí a gente tem aí uma respiração, uma perfusão tissular, um tugor tissular débil, uma saturação de 89%. Então a gente tem aí, né, uma ventilação espontânea prejudicada, a gente tem uma troca de gases prejudicada, a gente tem integridade da pele já prejudicada e risco de ter essa integridade da pele mais prejudicada ainda. Ela tem risco de contaminação, né? Porque ela é provavelmente obesa, ela é idosa, ela tem N comorbidades, aí ela deu entrada aí no ambiente hospitalar e provavelmente vai ter dispositivos invasivos, tá? Então, a gente tem uma paciente bem grave aí, tá? Uma pupila anisocórica, ela nos dá aí a informação de que algo, né, lá pensando aí no sentido neurológico, não vai bem,
Então, ela tem alteração neurológica. Uma hemiparesia e um desvio de rima também é um parâmetro neurológico aí prejudicado, tá? Então, a gente tem que fazer uma avaliação dessa paciente como um todo. E aí, pensando no cálculo de medicamento, pensando em medicação para essa paciente, a gente sabe aí que foi instalado um soro glicosado para uma paciente diabética, isso é inadmissível, tá? Então, é outra atenção que requer. Tá? E aí, essa paciente dando entrada no hospital, o que ela vai fazer de medicação? Ela tem afasia e tem disfagia, dificuldade de deglutir. Provavelmente ela vai receber aí uma sonda nasointeral. Por quê? Porque se ela tem disfagia, ela não consegue deglutir. Se ela não consegue deglutir, ela tem risco também de broncoaspiração. Então, a medicação, tá, dessa paciente, se não for endovenosa, ela vai ser por sonda nasointeral, tá? Ela não vai ser aí por via oral por conta dessa disfagia. Então, pensando nessa paciente, uma paciente grave que precisa provavelmente de um acesso periférico calibroso, seguido aí de um catéter central, tá? Provavelmente vai fazer antibiótico, né? Infusão de drogas vasoativas, talvez. Então, a gente tem que pensar nessa medicação dessa paciente, tá? Pensar em cuidado, em banho, como vai ser o banho. Ela tem que, aí, fazer um controle hídrico rigoroso, tá? Então, pesar a fralda, ou até sondar, fazer um cateterismo vesical de demora. Então, é uma paciente bem grave. Então, eu dei um exemplo aqui de uma paciente adulta, tá? Mas lembrando que numa paciente pediátrica, a gente também ia requerer alguns cuidados com relação à medicação, tá? Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou enviar agora para o e-mail da Eliene uma lista de cálculos de medicamentos, tá? E eu gostaria que vocês fizessem aí alguns cálculos para relembrarem um pouquinho disso que eu falei agora, né? E darem uma estudadinha aí em cálculos de medicamentos. Por quê? Na semana que vem, eu vou deixar um formulário de novo no Forms que vocês vão preencher valendo ponto. Sobre o quê? Sobre medicamentos, tá? Então, vocês vão dar uma estudadinha lá no YouTube, no meu canal. Tem aquela aula de medicação que eu dei, que foi no mesmo dia que eu falei um pouquinho daquele relato de parto, tá? Já vou postar essa aula de cálculo de medicamentos, e vocês vão estudar através dessa lista de exercício, e a gente vai fazer uma atividade de cálculo de medicação na próxima aula. Lembrando que eu vou colocar na próxima aula essa atividade de cálculo de medicamento, que é quinta-feira, tá? E aí, na quinta-feira, além dessa atividade, vocês vão ter aí, eu posso fazer uma reflexão sobre a atividade com vocês, mas eu vou deixar a atividade por 48 horas para vocês realizarem. Então, quinta-feira, vocês têm atividade sobre cálculo de medicamento. Vou deixar a lista e vocês precisam estudar para fazer. Combinado? Professora, para entregar na quinta? Não, ó, eu vou liberar no Forms. Então, vocês vão fazer no Forms, que é aquele mesmo aplicativo que vocês fizeram a prova, tá? E aí eu vou deixar disponível por 48 horas para vocês realizarem, tá? Pessoal, vocês precisam melhorar a participação de vocês na aula, vocês estão ficando muito quietos, tá? Eu não sei nem se eu estou falando com as paredes, ok? Então, vamos melhorar a participação, cálculo de medicamento, vai acompanhar o resto da vida profissional de vocês. É extremamente importante. Eu dei exemplos aí bem ricos e que na prática vocês vão ver, tá bom? Então, podem sair, eu libero vocês e façam já a lista de atividades, de exercícios que eu estou enviando já para o e-mail da Eliene. Tá bom? Pessoal, boa noite para vocês. Professora. Diga. A minha nota, ela não foi retificada ainda. Quem? Rebeca? Isso. Tá, eu vou olhar aqui já, tá? E eu já aponto para a Eliene, tá?
O Everton não recebeu algumas retificações, ele pediu para eu fazer todas novamente. Então, provavelmente, Professora, as minhas também não. ele As libera. minhas também não. Tá, então vamos As esperar minhas aí o professor Everton liberar, tá? Ele pediu para eu retificar novamente, eu já retifiquei novamente, leva um tempinho. Tá bom? Essa Professora, a senhora vai colocar, contando a partir de agora os 48 horas que a senhora vai colocar? Não. A lista de atividades é só para vocês estudarem. Na quinta-feira eu vou fazer vou deixar um exercício no Forms para vocês, que vocês vão ter Entendi. 48 horas para fazer. Então vai ficar disponível aí quinta, sexta e sábado para vocês realizarem, tá bom? professora, Ótimo. a senhora quer anotar meu nome aí também? Luciana Almeida, porque até agora minhas notas não apareceram lá.